Ei pessoal, professor João Carvalho aqui, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre memória, né? Vamos compartilhar, discutir um pouco sobre memória e compartilhar algumas técnicas que a gente pode usar para aprimorar a nossa memória, né? A memória é aquilo que a gente guarda, né? São as recordações que a gente tem dos nossos momentos vividos, né? Isso significa que a memória ela é fundamental para o raciocínio, para a gente poder ser ativo, para a gente poder ser funcional no nosso dia a dia. A ciência mostra que com o envelhecimento a gente acaba perdendo uma capacidade de memória, mas também ela demonstra que nunca é tarde para a gente exercitar e melhorar a nossa memória, né? Então, a memória ela é algo elástico, ela é algo que a gente pode aprimorar e exercitar e melhorar, seja qual for a época da nossa vida, né? Então, a gente não tem limite para poder exercitar a nossa memória, né? E aí a memória ela é algo que a gente tem de vários níveis. A gente tem a memória recente, a gente tem as memórias médias e as memórias mais antigas, né? As memórias recentes são aquelas coisas que a gente faz no dia a dia, né? E as memórias mais antigas são aquelas coisas que nos marcaram profundamente ao longo da nossa vida e que até hoje a gente lembra. Muitas vezes essas memórias antigas são acionadas pelos nossos sentidos, né? Quem é que nunca sentiu um cheiro que lembra a comida que a nossa mãe fazia? Ou quem não vê ali de repente uma cor que lembra determinada roupa que a gente já teve, né? Que a gente usou num momento muito especial. Então isso aí tudo mostra que a nossa memória, e a memória mais antiga, ela é acionada muitas vezes pelos nossos próprios sentidos que se conectam com esse momento em que essa experiência passada que a gente viveu, né? Além disso, a gente não pode esquecer nunca que a memória é fundamental para o futuro, porque eu só consigo projetar o que eu quero fazer se eu lembro aquilo que eu já fiz e que eu tive prazer de fazer, né? Então a memória ela é um elemento fundamental. E a gente precisa estar muito atento para a memória no envelhecimento, aquilo que a gente está esquecendo, né? Se a gente começa a esquecer muitas coisas do dia a dia, se a gente começa a esquecer muito dessa memória recente, é bom procurar um profissional para acompanhar a gente, ok? Mas como é que a gente consegue exercitar a memória, né? A gente pode exercitar a memória buscando esses elementos que nos resgatam as coisas e aí relembrando, recontando sempre que a gente tiver acesso a isso, mas também a gente pode exercitar a memória aprendendo a fazer associações. Então, por exemplo, se eu tenho algo para lembrar, eu posso associar aquilo a alguma coisa, né? Então eu tenho, por exemplo, lá uma consulta médica, de repente eu posso associar a consulta médica a um remédio, a um local, e aí eu ajudo a me lembrar daquela consulta, por exemplo, né? E aprender coisas novas sempre ajuda a gente a desenvolver e exercitar a memória, tá fazendo atividades novas, aprendendo novas coisas, ajudam a gente ali a exercitar esse músculo, né, da nossa memória. E trabalhar a associação quando a gente vê essas coisas novas, né? Então, se eu conheço alguém e eu aprendo o nome dessa pessoa, é importante ali a gente criar uma associação entre o nome e o visual daquela pessoa. De repente com uma terceira palavra ou algo que nos lembre sobre aquela pessoa para a gente associar ela ao nome dela, né? Isso é uma forma muito interessante ali de exercitar a memória. Bom, esse foi o nosso conteúdo. Daqui a pouco vem um vídeo com um pequeno exercício de memória aí. Quero ver quem é que vai conseguir aí lembrar do nome de alguns personagens que a gente vai compartilhar. Até daqui a pouco. Tchau!